Há algum tempo, o nosso brilhante Davi Nasser levou para as páginas de um livro alguns tópicos da vida e da personalidade de Assis Chateaubriand. Este é o livro, O Velho Capitão, pelo qual esperamos muitos e ansiosos dias, na certeza de encontrar em seu bojo a interpretação humana e exata de uma figura que empolgou a vida nacional por mais de meio século. Deste livro, no momento, queremos o título e, permita-nos, seu autor, trocaremos o velho pelo eterno. Diga-se, pois, em nome de uma vida que nos foi tão cara e que ora se transforma num símbolo, não mais o velho capitão, e sim o eterno capitão. Foi na então vila sertaneja de Umbuzeiro, hoje cidade do mesmo nome na Paraíba, que a 5 de outubro de 1892 nascia Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, filho de Francisco Chateaubriand Bandeira de Melo e de Dona Carmen Chateaubriand Bandeira de Melo, descendentes em linha direta de uma tradicional e importante família de políticos, pois o primeiro dos Bandeira de Melo, de nome João Capistrano, fora senador pelo estado do Ceará e governador deste e do estado de Minas Gerais. E o segundo, Herculano Bandeira de Melo, também tivera o seu nome ligado à história de Pernambuco como senador e governador em meados do século passado. Em que pese o nome Bandeira de Melo, carregado com tanto orgulho por quem sabia descender de uma ilustre família, os pais de Assis Chateaubriand eram gente humilde, e ao menino Francisco foi dada uma infância de acordo, embora limpa e sábia. São José do Egito. Aqui, ainda criança, Assis Chateaubriand aprendeu a ler em velhos jornais, guiado por um tio. Paraíba, atual João Pessoa. Pela mão do saudoso Tavares Cavalcante, o menino Assis continuou o seu aprendizado. A essa altura, o grande homem que ele haveria de ser já se desenhava nas artes do seu gênio infantil. Ao cabo de algum tempo, mudava-se para o Recife, e tão logo ingressou no ginásio de Pernambuco, e tão logo conviveu com as letras oficiais em forma de curso regular, o então pequeno Chateau desdobrou-se em jornalista. Aos 14 anos de idade, começava a escrever em O Pernambuco, de Pedro Avelino, seguindo fielmente as trilhas do seu pai, que fora colaborador do jornal Notícias de Belém do Pará. Mas durou muito pouco sua paz, e grande foi sua dor quando, aos 15 anos, viu morrer-lhe o pai. Daí por diante, teria que se valer de suas forças, e não poucas vezes de sua audácia, para sobreviver com honra e honrar sua sobrevivência com o suor do seu rosto. Aos 15 anos, estudante de Direito da Faculdade do Recife, ingressava como repórter profissional no Jornal do Recife e Diário de Pernambuco. Antes dos 20, já escrevia comentários nacionais e internacionais para o Jornal Pequeno, entrevistando personalidades em trânsito pela capital pernambucana. Aos 20, era diplomado bacharel em Direito. Um ano depois, adquiria o controle e assumia o cargo de redator-chefe do estado de Pernambuco. Em 1915, aos 22 anos, vencia brilhantemente o concurso para a Cátedra de Direito Romano e iniciava uma nova carreira ao lado das mais altas expressões jurídicas do país. Nesse período, um dos raros, por sinal, em toda a sua carreira, abandonou o jornalismo para se dedicar exaustivamente à cátedra e à advocacia. Trazido ao Rio em 1917, por motivos profissionais, para defender uma causa junto ao Supremo Tribunal Federal, aqui ficou e aqui deitou raízes. Foi então colaborador dos jornais Época e Jornal do Comércio, retornando esfaimado às lides jornalísticas.
Redator de assuntos internacionais do Correio da Manhã, logo depois era convidado pelo Conde Pereira Carneiro e assumia a redação do Jornal do Brasil. Nessa mesma época, tornou-se também colaborador de La Nación, de Buenos Aires, numa tentativa bem-sucedida de recuperar o tempo perdido. Voltava assim de modo direto e definitivo aos braços de sua antiga paixão, a qual guardaria fidelidade pelos anos afora, eterno amante, perdido amoroso pelas coisas da imprensa. Foram as tarefas jornalísticas que o levaram à Europa pela primeira vez como correspondente do Correio da Manhã, ano 1920. Depois de percorrer a Itália, Suíça, Alemanha, Holanda, Inglaterra, França e Bélgica, voltou ao Brasil e aqui publicou o livro Alemanha, onde enfeixou suas observações sobre as condições de vida naquele país no após-guerra e o depoimento de grandes personalidades alemães acerca da deflagração do conflito mundial de 1914. O jurista em Chateaubriand não morreria tão logo, no entanto. Ao mesmo tempo que retomava sua marcha de encontro às glórias jornalísticas, desincumbia com larga competência as funções de consultor de leis de guerra, convidado pelo então ministro das Relações Exteriores, Nilo Peçanha, e advogado da Lighting Power. Aprimorava-se o advogado para dar cobertura ao jornalista intempestivo e ousado que haveria de pôr em causa, algum dia, sua pena contra o poder. (1921) Ano particularmente caro a todos nós. Nesse ano, ajudado por Alfredo Rujol e Alexandre Mackenzie, Assis Chateaubriand dedicou-se à tarefa de levantar capital para o primeiro jornal associado. (1924) Ano-chave para a organização associada, pois foi nesse ano que, pela quantia de 5.800 contos, o então bacharel jornalista Assis Chateaubriand adquiriu o periódico O Jornal, que seria a primeira e querida pedra do grande monumento jornalístico mais tarde ampliado. 6 meses depois, um segundo órgão era adquirido, o Diário da Noite de São Paulo, e estava assim formada a cabeça de ponte da cadeia associada, que se estenderia a seguir por 21 estados e territórios e por mais 26 cidades brasileiras, espalhadas dos Pampas ao Amazonas, na grande tarefa de integração nacional. Se era grande o desejo de Chateaubriand de dar ao Brasil uma empresa à altura de suas potencialidades geográficas, maior foi o seu empenho, através dessa empresa, em promover as riquezas nacionais. O café, que surgia na época como nossa primeira bandeira de redenção econômica, teve em Assis Chateaubriand seu mais combativo e precioso promotor. Foi o café, aliás, segundo palavras do seu defensor incondicional, tantas vezes assinaladas em comentários e artigos, o responsável indireto pela formação da cadeia associada. E foi o café ainda a grande tônica da carreira jornalística de Assis Chateaubriand. 1926. Os cronistas sociais da época assinalavam com grande destaque o casamento de Assis Chateaubriand com a senhorita Maria Henriqueta Barroso do Amaral, noticiando ainda que a lua de mel seria passada em Campos do Jordão. Mas o duende literário presente em Assis Chateaubriand não lhe permitiu sequer o recesso consagrado às doces ternuras do amor. Em plena lua de mel, sentou-se à mesa de trabalho e escreveu o livro Terra Desumana, a vocação revolucionária do presidente Arthur Bernardes. 1930. Revolução nas ruas, o país conflagrado, às portas de uma guerra civil.
o menino de um buzeiro então destemido revolucionário, adere de corpo e alma à Aliança Liberal, que levaria Getúlio Vargas ao poder pela força das armas a 3 de outubro. Detido e aprisionado em Florianópolis pelas forças legalistas, quando seguia de avião para o Rio Grande do Sul, a fim de se incorporar aos revolucionários, Assis Chateaubriand contou com a ajuda de Nereu Ramos e outros jovens líderes políticos da oposição para empreender sensacional fuga e juntar-se mais tarde às tropas vitoriosas. Mas o mesmo idealismo que o levara a defender a posse de Vargas, com o risco da própria vida, também o conduziu por caminhos diferentes. E ei-lo, em 1932, lutando pela constitucionalização do país, assestando contra a ditadura a força de seus jornais, o que lhe valeria como represália a expropriação de O Jornal invadido pela polícia. Preso e colocado a bordo de um navio japonês atracado no Porto do Rio, Chateaubriand logrou convencer seu comandante da ilegalidade do ato, e o seu exílio não durou senão algumas horas. Já possuidor de uma imensa cadeia de jornais, com o seu nome em crescente evidência, Chateaubriand pensou em munir-se de todos os instrumentos que lhe assegurassem rápida execução de seus propósitos jornalísticos, dotando sua empresa das mais apropriadas condições de funcionabilidade. Foi assim que, em 1931, para dar maior entrosamento à sua rede de jornais, ele fundou a Agência Meridional, responsável desde então pela unidade informativa de todos os veículos associados. E depois de jornais, seu gênio criador marchou para outro campo. Em 1935, Marconi vinha ao Brasil para inaugurar a Rádio Tupi do Rio, e logo em seguida, Chateaubriand concluía negociações para adquirir a Tupi de São Paulo e a Educadora do Rio, que dessa época em diante passou a chamar-se Rádio Tamoio. Desse modo, além de pontificar como grande magnata de um império jornalístico, no qual já se incluía desde 1928 a revista O Cruzeiro, ele iniciava sua marcha irresistível para a conquista e formação de uma cadeia nacional de radiodifusão que hoje engloba 23 estações, sob a liderança da Tupi Carioca. Bacharel em Direito, jornalista de temida pena, revolucionário de 30, senhor de um já formidável império de jornais e emissoras de rádio, Assis Chateaubriand apenas começava sua carreira de realizações. Em 1938, objetivando a educação do povo para a vida rural e a melhoria do nosso sistema agropecuário, fundou em São Paulo a primeira fazenda modelo, núcleo das 10 fazendas que viriam a seguir, para as quais Chateaubriand traçou 2 objetivos: alta qualidade e índice de capacidade produtiva, atingidos posteriormente com largos méritos. Sobreveio a Segunda Guerra Mundial e o patriota exaltado que existia em Assis Chateaubriand não resistiu ao apelo humanitário do momento. Lançaram-se ele e sua cadeia jornalística em mais uma missão admirável, incentivando a criação dos bônus de guerra, campanha de grande impacto emocional no seio do povo. Em 1941, entusiasta da aviação, sendo o primeiro jornalista brasileiro a usar o avião como meio de transporte predileto, promoveu uma outra campanha de intensa repercussão, a Campanha Nacional de Aviação, historicamente considerada como o embrião da nossa aviação comercial. Movimento de envergadura nacional, a campanha que se destinava a dar asas brasileiras para o céu do Brasil, em poucos meses mobilizava o interesse de todos os brasileiros e se antecipava à criação do Ministério da Aeronáutica, cujo primeiro-ministro, o saudoso Salgado Filho, fora recolhido da presidência do movimento para os encargos da nova pasta. Fim da guerra
nossas tropas voltaram aos quartéis e o Estado Novo não encontrou meios de se perpetuar. A despeito das reservas nascidas das perseguições durante a ditadura, Chateaubriand manteve-se à tona dos acontecimentos que culminaram com a derrubada de Vargas e acompanhou de muito perto as posteriores eleições presidenciais, sem estar, contudo, ligado a nenhum dos candidatos. Tanto o general Dutra como o brigadeiro Eduardo Gomes receberam de sua rede jornalística o tratamento respeitoso que faziam por merecer. Talvez, nessa época, Assis Chateaubriand estivesse muito mais interessado no lançamento da Campanha Nacional da Criança. Pois foi em 1945, em face do espantoso índice da mortalidade infantil em nosso país, que os diários e emissoras associados lançaram-se em mais um extraordinário movimento de amplitude nacional, destinado a levar às mais longínquas regiões do Brasil os ensinamentos básicos de puericultura e assistência direta às mães e crianças brasileiras. Dessa campanha, que obteve o apoio imediato de todas as instituições, resultaram centenas de postos de puericultura espalhados por todo o Brasil. Entramos em 1950 e foi pelas mãos pioneiras de Assis Chateaubriand que o brasileiro de São Paulo travou seu primeiro contato com a maravilha eletrônica, a televisão. Pioneira de uma rede de 16 emissoras de TV, a Tupi de São Paulo era inaugurada a 18 de setembro, assinalando o ingresso do grupo associado em nova frente de realizações. Só com a conquista da TV pela sua organização, pôde o antigo menino de um buzeiro ver completar-se o ciclo histórico de suas façanhas. A televisão era a arma que faltava às suas falas e seus escritos. Seria, futuramente, o veículo dinâmico, através do qual milhares de pessoas testemunhariam ao mesmo tempo a marcha da nação em direção a seu destino. Nessa marcha, por certo, Assis Chateaubriand seria um dos batedores de maior valia. Jornalista político por vocação irresistível, era natural que mais cedo ou mais tarde a própria política o envolvesse em suas malhas. Assim é que logo após a volta de Vargas ao poder, eleito em 1950, Chateaubriand chegava ao Senado pelo estado da Paraíba, na vaga do senhor Vergniaud Vanderlei, de onde passou a fazer oposição cerrada contra o extremado nacionalismo do presidente Vargas, levantando-se em ardorosas campanhas a favor do liberalismo econômico e da livre iniciativa. Nesta fase, marcante foi a sua campanha pela racionalização da cultura cafeeira, defendendo as modernas técnicas agrícolas e o aproveitamento das terras cansadas por onde passara o produto através da adubagem e da mecanização, de modo a tornar o cultivo do café uma tarefa extremamente econômica. Como senador ainda bateu-se valentemente pela reforma do sistema bancário, o fortalecimento da moeda e um mais perfeito entrosamento do Brasil com os sistemas financeiros internacionais. A esta mesma casa do Congresso, Assis Chateaubriand só voltaria anos mais tarde como representante do povo maranhense, na vaga do senador Henrique Baima, de onde sairia levado pelo presidente Juscelino Kubitschek para nossa embaixada em Londres. A 27 de outubro de 1954, debaixo de grandes manifestações, Assis Chateaubriand era eleito membro da Academia Brasileira de Letras, na cadeira número 37, patronímica de Tomás Antônio Gonzaga. O seu discurso de posse sobre o grande poeta inconfidente, autor da famosa Marília de Dirceu, foi objeto de grande repercussão. Novamente o café, através da campanha dos cafés finos, encetada em 1956. E em defesa do nosso grande produto de exportação,
Assis Chateaubriand colocou toda a sua cadeia de jornais, emissoras de rádio, magazines e estações de TV. Iniciada no Rio, a campanha tomou um grande impulso com a realização em Colatina, estado do Espírito Santo, de uma convenção de produtores de café, presente o então presidente do IBC, Sr. Paulo Guzzo. Esta campanha, que foi executada de fazenda a fazenda, através de palestras, exibições de filmes, folhetos ilustrativos e demonstrações ao vivo, com máquinas e aplicação de processos modernos de plantio, colheita e secagem, atingiu profundamente os estados de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo e Bahia. Só no Espírito Santo, 40 mil lavradores foram inscritos na Cruzada dos Cafés Finos. Seu amor pela natureza e sua paixão jamais desmentida pelas belezas do Rio de Janeiro o levaram, nesse mesmo ano, a outro movimento de envergadura, a Campanha dos Beija-Flores, que era, segundo suas palavras, o retorno às praças e jardins da cidade dos colibris e pirilampos ausentes. Museu de Arte de São Paulo. Dentre as grandes obras que Assis Chateaubriand legou ao Brasil, o Museu de Arte de São Paulo avulta como uma das mais ousadas e imperecíveis, cujo patrimônio é hoje avaliado em 100 milhões de dólares. Seu sonho de projetar sempre mais alto o nome do Brasil no exterior, aqui teve seu ponto de apoio e aqui chegou a concretizar-se. Empregando-se a fundo na tarefa de dar ao Brasil um acervo de obras à altura de seus foros de nação amante da cultura, o nosso eterno capitão não se furtou a nenhum sacrifício. Viajou, lutou, persuadiu. Fez exclusivamente sua a gigantesca luta de doar a esta nação as melhores obras dos grandes pintores de todos os tempos. Bellini, Rafael, Nattier, Gauguin, Renoir, Goya, para citar alguns, foram pintores cujas obras passaram a fazer parte do Museu de Arte. A serviço dessa causa, Chateaubriand empenhou todo o seu prestígio e o charme de suas palavras para conquistar doadores. Levou às grandes capitais brasileiras seu entusiasmo e sua convicção, mostrando a cada um o que estava sendo feito em São Paulo em nome e para a glória da cultura nacional. E fez mais. Quadros famosos do Museu de Arte atravessaram o Atlântico para serem expostos em Paris, Düsseldorf, Londres, Berna, Milão, Nova York e Cincinnati. Num dos muitos artigos que escreveu sobre o assunto, ele falou da filosofia que orientou a organização do museu, dizendo, entre outras coisas, era preciso que o mundo de hoje e as gerações de amanhã pudessem reconhecer que existiu no Brasil de nossos dias um grupo de homens com inteligência, cultura e sensibilidade para elaborar uma coleção de peças de arte em condições de formar o gosto de um povo, disciplinar o das elites e representar no estrangeiro o nível intelectual de sua terra. Em 1957, exercendo o mandato de senador pelo estado do Maranhão, viu-se de repente a serviço de sua pátria no estrangeiro. Acabara de ser nomeado pelo então presidente Juscelino Kubitschek para o cargo de embaixador oficial do governo brasileiro junto à corte de St. James. Provavelmente, por força do seu espírito buliçoso, foi o menos formal de nossos embaixadores. Em Londres, para onde o levou sua nova missão, tratou de fazer das suas funções um veículo permanente de promoção do Brasil entre os ingleses. Logo ao assumir o posto, quando era entrevistado no aeroporto londrino, Assis Chateaubriand revelava sua disposição de renovar a velha moda diplomática, declarando que não seria um embaixador de gabinete. E positivamente não o foi em momento algum de sua permanência na corte da Rainha Elizabeth. Em pouco tempo, conquistava um lugar de destaque entre os diplomatas acreditados junto ao Palácio Buckingham. Levara para a Inglaterra intacta a velha flama associada
e acreditava ser possível, como em seguida provaria, fazer-se ele próprio o pombo-correio de um crescente e benéfico diálogo comercial entre as duas nações. Sob sua inspiração, aumentaram os investimentos ingleses no Brasil e não tardou que o seu trabalho despertasse o entusiasmo da Casa Rothschild no plano de recuperação econômica do São Francisco. Foi também, como embaixador brasileiro na Inglaterra, que Assis Chateaubriand desconcertou aqueles que o acusavam de ultraconservador. Além de escrever artigos sobre a necessidade de intercâmbio comercial do Brasil com o bloco comunista, chegou a realizar várias viagens a países da Cortina de Ferro, dando curso a entendimentos concretos sobre o assunto. Mandou proceder a levantamentos, apontou condições e afastou nas suas atividades diplomáticas dificuldades facilmente compreensíveis no início daquelas relações. Matérias-primas tropicais para os países da Europa Oriental, café para a Rússia. Isto constituiu na época um binômio muito frequente nos seus artigos para os diários associados e contatos oficiais com o governo brasileiro. Não foi, porém, a intensa atividade econômico-cultural que predominou unicamente em sua meteórica carreira diplomática. Espírito inteiramente avesso às frígidas normas do convencionalismo, fez da Embaixada Brasileira um permanente centro das atenções londrinas. A uma elegante recepção no Palácio Real, respondia com um jantar nordestino no dia imediato nos salões da Embaixada. E entre uma recepção e outra, encontrava tempo para cuidar do acervo do Museu de Arte de São Paulo, escrever seus artigos e encetar novos planos de dinamização de sua empresa jornalística. Mas chegaria o dia em que o nosso velho capitão, malgrado sua disposição em contrário, teria que parar. Um corpo, mesmo quando abriga um espírito eternamente jovem, é um corpo. E o tempo exerce sobre ele a mesma ação nefasta dos corrosivos. O ano de 1960, que trazia para os diários e emissoras associados tantas alternativas de realizações, foi particularmente cruel para o menino de umbuzeiro. Vitimado por uma dupla trombose cerebral, o jornalista, advogado, imortal, senador, revolucionário, escritor e homem público Assis Chateaubriand viu-se, de repente, circunscrito à mesquinhez de uma cadeira de rodas. Aquele que fora a figura onipresente em todos os acontecimentos sociais, políticos e culturais do país nos últimos 50 anos, sofria então os efeitos do trepidante ritmo desenvolvido ao longo de sua carreira. O país, em todos os seus quadrantes, acompanhou comovido o curso daquele súbito e triste acontecimento que vitimara um de seus filhos eminentes. No início, as esperanças de recuperação eram mínimas, mas os cuidados médicos e a inabalável força de vontade do doente foram respondendo paulatinamente a todas as indagações. É verdade que o cavaleiro andante estava aposentado, mas o seu gênio permanecera intacto. Apenas o seu corpo deixara de atender os reclamos da sua personalidade. Sua mente era a mesma. Sua capacidade de trabalho permanecera intocável. Sua pena de jornalista prosseguiu tecendo cantos do mais puro fervor de brasilidade. Os movimentos que se ausentaram do seu corpo, as asas que foram quebradas de seus pés, tornando-o um inválido antes da hora, não foram golpes suficientes para dobrar sua personalidade, nem arrefecer o seu ânimo. De sua cadeira de rodas, escrevendo numa máquina elétrica com apenas um dedo, Assis Chateaubriand
continuou dizendo presente aos chamados desta nação. Acomodado em sua cadeira de rodas, assento próprio dos heróis que estão cansados, Chateaubriand promoveu numerosos certames agrícolas e pecuários em vários pontos do país, mandando vir da Inglaterra para a execução do plano de melhoria do rebanho nacional alguns exemplares das raças Hereford e Galloway. Em Minas Gerais, concretizando um velho sonho, concluiu a fundação do Museu Dona Beja. No Nordeste, empreendeu uma campanha de desenvolvimento agrícola, procurando fomentar, entre outras coisas, a cultura do abacaxi, do caju, do algodão e de muitas outras frutas e fibras regionais. Foi sentado em sua cadeira de rodas que patrocinou a memorável campanha Ouro para o Bem do Brasil, executada logo após a Revolução de 31 de março nas principais cidades brasileiras. Sua cadeira de rodas também não o impediu de atravessar o Atlântico com uma missão cultural que fora à Rússia pesquisar os resultados da expedição do barão Landsdorff, realizada no Brasil em 1808. E tampouco o impediu sua cadeira de rodas de promover a apresentação para a Sociedade de Nova York de vários quadros constantes do Museu de Arte de São Paulo e Olinda, em festa promovida pelo embaixador Juracy Magalhães. Sua cadeira de rodas não o impediu, enfim, de continuar sendo brasileiro, apaixonadamente fiel à sua terra e à sua cultura. Lutando duramente, desde os 15 anos de idade, em perseguição a um sonho que abrangia os destinos de seu próprio país, Assis Chateaubriand marcou fundamente a memória e os passos de seus contemporâneos. Seu velho desejo de ver todo o Brasil unido por uma rede de jornais, revistas, rádios e televisões a serviço das grandes causas nacionais não foi tarefa que lhe permitisse um envelhecer tranquilo. A doença veio encontrá-lo no batente diário, infatigável e cheio de novos planos. O ano de 1960, aquele ano mau, foi ainda assim para os diários e emissoras associados, e o foi também para o seu chefe supremo, o marco de uma nova etapa de conquistas. Várias emissoras de TV foram inauguradas. Promoções as mais variadas enriqueceram o calendário brasileiro. O eterno capitão, sobre uma cadeira de rodas, advertiu a todos sobre a necessidade de se continuar construindo para o bem do futuro. Sua preocupação de continuidade para o grande império jornalístico que fundou levou-o a instituir, a 21 de setembro de 1959, o condomínio acionário das emissoras e diários associados. Pelo ato, o grande chefe associado integrou 22 de seus mais destacados auxiliares na posse de suas numerosas cadeias de rádio, jornal e televisão. Posteriormente, em 1961, Assis Chateaubriand deu a estes auxiliares o domínio integral da rede associada, sempre em regime de condomínio e comunhão, gravando todas as quotas e ações das cláusulas de inalienabilidade e incomunicabilidade. Ao instituir o condomínio, o grande comandante associado criou também o regulamento da comunhão, estabelecendo normas referentes ao seu funcionamento. 3 órgãos distintos foram formados, 2 dos quais integrados pelos próprios condôminos: a comissão plenária, constituída de todos os donatários, e a comissão executiva, da qual passou a ser o presidente efetivo vitalício. O terceiro órgão, chamado Conselho Consultivo, foi formado por 5 elementos de alto gabarito nacional, cujo objetivo seria dirimir quaisquer dúvidas ou dissensões entre os condôminos.
estava desse modo assegurada a continuidade de sua grande obra. À frente de sua empresa, sobre sua cadeira de rodas, prosseguiu batalhando. Não era de seu feitio acomodar-se. Médicos e companheiros não cansaram de admirar e enaltecer aquela imbatível vitalidade. Aquela ânsia incomum de participar de todos os problemas e de continuar escrevendo para todos os jornais de sua rede a sua interpretação dos fatos brasileiros. E assim ele continuou, como vivo exemplo de coragem e fortaleza de espírito, até que, como uma ducha fria em nossas esperanças, sobreveio-lhe, a 19 de outubro, um sério distúrbio nas coronárias, e o eterno capitão passou a ser cardíaco. Passamos então a acompanhar, dentro de nossa infinita incapacidade, sua grande e última batalha. Ele perdeu a batalha e nós o perdemos. Agora que sua ausência é total e infinitamente incômoda, desenha-se com maior nitidez sobre a história a brilhante trajetória de sua vida e de sua obra. Jornalista incomparável, revolucionário de 30 e 32, bacharel em Direito, escritor imortal, senador da República, embaixador, humanista, cidadão público de todos os recantos brasileiros. Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, criador da Ordem do Jagunço, coronel honorário da Polícia Militar de Minas Gerais, mecenas generoso da cultura brasileira, repousa em paz sobre os loiros de seus feitos imperecíveis. Grande capitão, velho capitão, eterno capitão. Como quer que o chamemos daqui por diante, ele será sempre lembrado como brasileiro que com mais veemência exerceu o seu direito de trabalhar pela grandeza do país e com quem esta nação, pela voz de sua gente, contraiu uma dívida imorredora.